Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 18 de março, terceira semana do tempo da Quaresma, e nesse dia a Igreja abre uma pausa nesse tempo de preparação para a Páscoa para celebrar o glorioso São José, pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria. Mas, Padre, o dia de São José é amanhã, domingo, dia 19 de março. Sim, mas o domingo ele não pode ser substituído por outra e qualquer festividade que não seja a festividade da ressurreição do Senhor. Por isso hoje vamos celebrar as glórias de São José. E eu quero te convidar, por intercessão de São José, a meditar comigo o Evangelho que está em Mateus capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje o grande São José. Um homem pecador como nós, um homem simples, um homem humilde, mas um homem de muita fé, um homem honesto, um homem de uma envergadura invejável. E por quê? Porque esse homem aceitou ser pai de um filho que não era seu. Há tantos irmãos nossos, homens espalhados por esse mundo, que também tiveram essa mesma disposição interior, essa mesma bondade de coração para acolher filhos que não são seus. Mas José acolheu um filho totalmente diferente dos demais. José acolheu o filho do próprio Deus. José foi capacitado pelo Senhor com todas as virtudes necessárias para cuidar bem da Virgem e de seu filho Jesus Cristo. José, que viveu a castidade durante todo o tempo em que esteve ao lado da Virgem Maria, recebeu do Senhor a força espiritual para assim o fazê-lo. José teve pecados, irmãos e irmãs. E o primeiro pecado que nós constatamos na vida de São José é esse, o do querer deixar a Virgem Santíssima. Ainda que seja para preservá-la, mas foi um pecado. Ele quis desistir do plano, ele a julgou no seu coração. Mas vejam, José teve a graça de receber a visita do anjo, que lhe tranquilizou e disse: não temas, o filho que ela traz no ventre é obra de Deus. Às vezes, irmãos e irmãs, nós precisamos pedir a São José essa mesma força interior, essa coragem, essa aceitação da vontade de Deus diante de tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida. E do novo, que vai contra tudo aquilo que a nossa expectativa humana já tinha percebido, daquilo que nós já tínhamos planejado. José tinha uma história já programada na sua cabeça e no seu coração. Deus mudou tudo. Olhando para a vida de São José, nós precisamos também pedir a Deus essa graça, de perceber que os nossos planos não coincidem com os planos dele e que Deus, se nós formos fiéis e se nós o amamos de verdade, Deus pode mudar tudo. Deus pode transformar a nossa história segundo o seu querer e pode nos enviar a caminhos, situações e a pessoas que nós nunca imaginávamos ir. O Senhor pode, mas para isso o Senhor precisa do nosso sim. Precisa que nós aceitemos a sua vontade. O anjo visitou Maria pessoalmente e ela disse sim. O anjo visitou José em sonho e José disse sim. Fez-se cumprir a vontade de Deus. Eu e você, que tantas vezes recebemos do Senhor motivações, recebemos do Senhor até mesmo puxões de orelha para que a nossa vida se emende e seja como a vida de um verdadeiro cristão, um homem que obedece, que ama, que busca ao Senhor de coração reto. Quantas vezes nós ignoramos o chamado de Deus, suas correções, as verdades que o Senhor coloca diante de nós?
Peçamos hoje a São José a força suficiente de ouvirmos o que Deus quer de nós e de dizermos ao Senhor: Senhor, sim, eu aceito. Faz cumprir-se na minha vida a tua vontade. Assim, irmãos e irmãs, nós um dia seremos lembrados pela virtude da obediência, do fazer a vontade de Deus, como São José também o foi lembrado e até hoje é reverenciado por todos nós. Que por intercessão de São José, a graça de Deus chegue à nossa vida e que nós tenhamos a coragem de dizer basta ao pecado e abraçar a graça do Senhor. Que Ele te abençoe e até amanhã.